todos, meu nome é Camila e eu vou utilizar desse espaço como um diário, um momento de desabafo, um momento de conversar sobre alguns assuntos que eu estou vivendo, que eu vivi e também para ter como recordação. Então, eu vou começar essa parte do diário de uma gravidez para falar de maternidade com um relato um pouco difícil para mim. Eu confesso que eu tenho relutado bastante em gravar esse vídeo, principalmente de começar a falar sobre essa história. No entanto, foi um conteúdo que eu consumi muito no YouTube, assisti muitos vídeos, muitos relatos, e eu acho importante compartilhar essa história com as pessoas, com as mulheres, que eu tenho certeza que ao verem esse vídeo, esse tipo de conteúdo, ao consumir esse tipo de conteúdo, é porque tá passando por uma situação semelhante. Em abril do ano passado, eu comecei a me sentir um pouco estranha do habitual. E eu gostaria de ressaltar que eu e meu marido, a gente não estava tentando engravidar, nós não estávamos planejando, não era um momento propício pra gente naquele instante, então a gente não estava pensando em filhos, porém a gente não evitava efetivamente, de uma forma assim, vamos dizer, 100% segura, né? A gente não estava evitando muito. Eu sempre fui muito ligada à corrida, à atividade física, alimentação, e eu estava treinando para uma meia maratona. E eu sou extremamente focada nos meus treinos, eu não falto por nada, tem que estar assim muito ruim para não ir ao treino, é uma característica minha. E eu comecei a perceber que eu estava muito cansada, mas não era um cansaço relacionado à preguiça, de estou com preguiça de treinar, era realmente uma falta de energia muito grande, e isso não era algo comum na minha pessoa. E quando eu fui perceber, eu estava com alguns dias de atraso na menstruação. Porém, já havia acontecido de quando eu estava em um ritmo muito intenso de treinamento, a minha menstruação dá uma pequena desregulada. Então, eu não me preocupei muito no momento. No entanto, eu estava com um treino agendado ali, acho que era uma véspera de feriado, e no feriado, se eu não me engano, de abril. Eu estava com um treino longo marcado e eu simplesmente acordei e eu não tinha energia para treinar. Eu achei muito estranho isso, né? Achei muito fora da minha normalidade, não tinha nenhum outro sintoma, porém minha menstruação estava atrasada e eu fiquei com aquilo, uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Se eu não me engano, minha menstruação estava atrasada algo em torno de 4, 5 dias. Aí eu comentei com meu marido, né, porque eu achei muito fora do normal, e eu falei assim, amor, vamos comprar um teste de gravidez? Tô achando que eu tô preocupada, fiquei preocupada, fiquei assim angustiada. Aí ele falou, vamos sim. Então a gente foi na farmácia, aí ele me perguntou até no dia quantos dias a minha menstruação estava atrasada. Eu falei pra ele, olha, acho que se não me engano são 4 ou 5 dias. Ele falou, ixi, você tá grávida. E aí a gente foi, compramos os testes de farmácia, eu cheguei em casa e fui fazer. Confesso que eu fiquei muito nervosa, me deu uma angústia muito grande aquele momento, e aí eu fiz um teste. Eu coloquei o palitinho, o negócio subiu, veio os 2 risquinhos. Falei, meu Deus, não acredito. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E aí eu repeti, fiz um outro teste logo em seguida, né? Porque eu comprei, acho que foi uns 3 testes. E eu fiz de novo, coloquei o palitinho e logo, na hora, subiu o segundo palitinho. Falei, putz, tô grávida. Eu lembro que meu marido falou assim, não fica triste, fica só feliz. Porque eu fiquei assim, sem saber o que fazer, o que reagir. Ser mãe estava nos meus planos, não vou dizer que eu não queria ser mãe, porém era um plano meio abstrato. Um dia eu quero ser mãe, quando eu realizar todos os meus desejos, quando eu passar no meu concurso, enfim, eu colocava isso como uma meta, como um plano futuro e indeterminado. E naquele momento eu falei, nossa, tô grávida, e agora? Eu fiquei assim, sem reação, não sabia se eu tava feliz ou se eu tava triste. E aí, como boa geminiana que eu sou, uma pessoa muito ansiosa, o que eu fiz? Eu precisava contar pra minha mãe, contar pra minha família, contar pra todo mundo. Eu não conseguia, eu tenho essa dificuldade em guardar segredos, principalmente notícias grandiosas como essa, eu queria compartilhar. Então eu peguei e coloquei o teste em uma caixinha, numa sacolinha que eu tinha bonitinha, falei, amor, vamos correndo contar pra minha mãe, pro meu pai, que eu preciso contar que a gente tá grávida. Só que assim, eu ainda estava digerindo o sentimento de estar grávida, eu não sabia se eu estava feliz, se eu estava preocupada, foi um misto de emoções, assim, que eu ainda não estava muito apta para entender. Então a gente foi na casa dos meus pais, era um feriado, então a gente saiu de lá e já foi. E eu não sabia muito o que pensar, o que falar, eu falei, pô, eu tô grávida, enfim. Cheguei lá, a gente gravou um vídeo, né, pra filmar a reação dos meus pais, né. Coloquei nessa sacolinha e falei, dei pro meu pai, chamei minha mãe.
Falei, eu tenho um presente pra vocês. Aí meu pai pegou o saquinho e... Cadê meu presente? Porque tava lá no fundo, né, o palitinho. Não tive tempo pra bolar nenhuma surpresa, porque eu já queria contar na hora, né? E ele demorou pra perceber. Na hora que a minha mãe viu que era um teste de gravidez, ficou todo mundo muito feliz, muito alegre. Foi uma emoção, me abraçaram. Enfim, todo mundo ficou muito feliz porque esse seria o primeiro neto da família, né? Tanto por parte da minha família como por parte do meu marido. E após as felicitações, todo mundo assim, em êxtase, a gente foi fazer a mesma coisa com a família do meu marido. A gente colocou um outro teste lá na sacolinha e entregou. A minha sogra também ficou assim maravilhada, porque ela sempre quis muito ter um neto. Era um sonho dela. Então, assim, toda a família ficou muito, muito feliz. E eu, a partir daquele momento, me deu um start, porque eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei de me preparar para os momentos da minha vida da melhor forma possível. Então, a partir daquele momento, virou um start e o meu estudo, minha fonte de estudo começou a ser sobre gravidez, gestação, parto, enfim, roupinhas de bebê, todas essas coisas, né? E aí eu comecei a pesquisar, foi me dando uma ansiedade muito grande, a gente já fui atrás de marcar um médico para fazer um exame pré-natal para começar. Fui no outro dia mesmo, fiz o exame de sangue, né? O beta-HCG deu positivo. Como eu ainda era muito leiga no assunto, somente depois, e aí entrou o final de semana, somente na segunda-feira eu fiz o beta-HCG quantitativo. Nisso eu já marquei médico, já marquei para começar o pré-natal. E eu comecei a pesquisar, né? Conversar com as amigas que haviam tido filhos, e uma amiga minha me falou que ao final da quinta semana, mais ou menos, se você fizesse um ultrassom transvaginal, possivelmente você escutaria o coração do bebê. Então aquilo pra mim já foi, meu Deus, eu já posso até escutar o coração do meu bebê, porque de acordo, né, com a data da minha última menstruação, eu estaria ali de 5 semanas e 5 dias, 5 semanas e 6 dias. Então eu mais que rapidamente marquei uma ultrassonografia particular, paguei para fazer uma ultrassonografia, porque eu queria escutar o coração do meu bebê. E eu queria, porque queria, e eu pesquisei no Google e de acordo, né, com a pesquisa que eu fiz, no final da sexta semana, daria para começar a escutar o coração do bebê. Então, fomos lá fazer a primeira ultrassonografia de uma série de ultrassons. Eu não tive uma boa experiência com essa primeira ultrassonografia, não vou mentir, o profissional que me atendeu, ele foi muito ríspido, eu achei que faltou sensibilidade por parte dele, principalmente quando você lida com mulheres grávidas, você fica muito sensível, a expectativa é muito alta, é um sonho ali, né, toda uma expectativa que a gente tem na nossa cabeça. E logo quando eu fiz a ultrassonografia, ele me falou que eu tinha um pequeno problema ali, que apareceu na ultrassonografia, que era um descolamento ovular, né, um hematoma subcoriônico. E que ali no ultrassom ele não conseguia ouvir o coração do bebê ainda, que poderia ser porque ele estava muito pequeno, mas apareceu o saco gestacional, tinha aparecido a vesícula vitelínica, então eu deveria procurar um obstetra para verificar qual é a conduta, né, qual a conduta pertinente, porque eu tinha um hematoma subcoriônico ali, de um tamanho considerável. Então eu saí de lá arrasada. E assim, eu perguntando para ele a todo momento, e o coração do bebê, como é que tá? Não dá para escutar por quê? É muito grave, o que pode acontecer? Ele só respondia que eu deveria procurar o meu obstetra com urgência e ele iria me passar a conduta adequada, que provavelmente seria repouso e reposição de progesterona. Eu já saí de lá arrasada, saí de lá chorando, saí de lá ligando pra minha mãe, que ela é enfermeira, né? E na minha cabeça a enfermeira tem que saber tudo, né? E assim como o médico, todos os médicos têm que saber de tudo, enfim. E ali, no outro dia, eu já marquei uma consulta particular também, porque eu não queria esperar pelo SUS, eu não tinha plano de saúde na época, né? Porque a gente pensa, não precisa de plano de saúde, né? Nós somos jovens, saudáveis, não precisamos de plano de saúde, o que é uma tremenda baboseira, né? Então, em outra oportunidade eu falo sobre isso. E aí eu marquei uma consulta particular com o médico. Nisso eu também já tinha marcado o pré-natal para iniciar pelo SUS, pelo postinho perto da minha residência, e eu fui nesse médico. O médico avaliou a ultrassonografia e me passou repouso e progesterona 2 vezes ao dia.
e que eu deveria repetir o ultrassom dali 15 dias, né? Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim, porque você fica naquela incerteza e como uma pessoa inteligente que sou, o que eu fui fazer? Procurar no Google. E no Google a gente acha de tudo, né? Parece que tem uma doença terminal, desde relatos positivos a principalmente relatos negativos, e com relação ao hematoma subcoriônico que poderia evoluir para um aborto, né? Então, assim, aí eu comecei a consumir diversos vídeos no YouTube, o conteúdo, muitos relatos, alguns positivos, alguns negativos, e esses 15 dias de espera, né, para realizar um outro ultrassom, para ver se a gravidez estava evoluindo, se o hematoma subcoriônico tinha retrocedido, né, que seria o saco gestacional aderia à parede do útero de forma correta, né, a implantação se realizar de forma correta, foram assim, eu vou dizer que um dos piores 15 dias da minha vida, porque o médico passou repouso relativo, né, porque eu não precisava ficar 24 horas do dia deitada, mas eu deveria evitar as atividades corriqueiras do meu dia, como ir à academia, correr, nem pensar, e fazer a reposição de progesterona. E foram os 15 dias mais longos da minha vida. No 15º dia, eu estava lá fazendo a ultrassonografia novamente, uma outra médica particular também, e essa foi uma médica, assim, maravilhosa, que teve uma sensibilidade muito grande comigo, com a gente, e eu fui com meu marido, e nisso, assim, eu tava muito, muito, muito ansiosa. A família tava muito feliz pela gravidez, mesmo assim, diante da situação, a gente tava muito otimista de que ia dar certo, porque, né, ia dar certo, não tinha por que não dar certo. Tava fazendo tudo direitinho, eu sou relativamente jovem, né, saudável, meus exames sempre estiveram bons, eu me alimento bem, faço atividade física, por que aconteceu algo ruim comigo, né? A gente não pensa muito sobre isso, embora eu estivesse muito nervosa. E começamos o ultrassom, a médica viu, né, lá, o hematoma subcoriônico tinha diminuído um pouco e tinha lá o saco gestacional, a vesícula vitelínica e tinha o embrião, tinha aparecido o embrião, né? Porém, ele era muito pequeno e não deu para escutar o coração. Porém, nesse intervalo, eu tava com quase 8 semanas, né? Quase 8 semanas. Eu tava até pensando em fazer a sexagem fetal, né? Na minha mente. Enfim, e ela falou para que eu repetisse o exame em 3 dias, porque aí eu teria que efetivamente escutar o coração do bebê, né? Porque poderia ter havido a possibilidade de uma ovulação tardia, por isso que o embrião ainda era muito pequeno, então a gente deveria aguardar. E novamente eu fui para casa com uma angústia muito grande no meu coração, né? Por que eu não tinha escutado o coração, o que estava dando errado. Aí eu tentava me apegar à possibilidade de ter tido uma ovulação tardia, porém eu vou ser muito sincera, no meu coração eu sentia que tinha algo errado. Eu tava tentando ser muito otimista, porém eu tava, sei lá, tava difícil pra mim. E aí, 3 dias depois, novamente, eu fui, né, não dormia direito, eu ficava pensando, orando a Deus, eu conversava com o bebê, então se eu ficar emocionada, vocês não reparam. Eu conversava com o bebê, eu orava muito. E aí, nesse dia, meu marido não pôde ir comigo, porque ele tava trabalhando, então foi a minha mãe. Chegando na médica, a médica com uma sensibilidade, novamente a mesma médica, muito grande. Ela começou o ultrassom, ela colocou assim a mão na minha perna e falou: Cá, infelizmente a sua gestação não tá evoluindo. Seu bebê parou de evoluir por motivos que a gente não pode determinar, não tem como saber. Provavelmente foi alguma falha genética, por isso o próprio corpo, né, trabalha desta forma. Enfim, ela tentou me explicar o que poderia ter acontecido. Confesso que na hora eu não escutei nada, eu parei ali, a minha mente travou no ela falando que aquela gestação não tinha evoluído, e na minha mente era assim, meu bebê tinha morrido. Então assim, eu lembro que eu comecei a chorar assim desesperadamente, e eu quando choro meu nariz entope, não conseguia nem respirar direito. E assim, minha mãe tava comigo, prestou todo o apoio, né, naquele momento. Porém, assim, foi, acho que um dos piores dias da minha vida foi quando ela falou que meu bebê tinha morrido, né? Foi a parte que eu escutei. Seu bebê tinha morrido, ele não evoluiria. E mesmo que pra mim, eu não estava esperando, no momento que eu vi o positivo, eu já amava aquele bebê, eu já queria ele, eu queria ele ou ela, né? Pra mim, já tava imaginando ele no meu colo.
E aí eu fui pra casa, minha mãe foi dirigindo, né? Eu não sei nem como eu cheguei em casa. E quando eu cheguei, meu marido tava me esperando. Ele saiu do trabalho lá, pediu uma licença pro chefe dele. E quando eu cheguei, tava lá me esperando com o uniforme do trabalho lá. Ele me abraçou e a gente chorou ali naquele momento. E eu só queria ir pra casa. Eu queria ir pra casa, eu queria ficar sozinha, não queria conversar com ninguém. Assim, embora a família tenha prestado todo o apoio naquele momento, eu não sabia como lidar com aquilo. Eu queria ficar sozinha pra tentar digerir e tentar entender por que aquilo foi acontecer comigo, né? E em contrapartida, minha mãe já entrou, deu uma tremidinha aqui, entrou em contato com o obstetra, né, que tava me atendendo, para saber o que deveria acontecer. E eu confesso que eu não tava nem muito preocupada com qual seria a conduta depois daquilo. Eu tava só querendo chorar, sofrer e por que comigo, por que isso tinha acontecido comigo, né? E aí, no outro dia, o médico foi... Na verdade, no mesmo dia o médico me ligou, a gente conversou, ele deu as orientações, depois eu fui à consulta, né? E ele me explicou o que eu poderia fazer, porque no meu caso, eu tive um aborto retido, né? Que é diferente do aborto espontâneo, quando a mulher normalmente se depara com a situação de aborto quando o corpo já está expelindo o bebê, né? Eu me recuso a falar feto ou embrião, é bebê. E aí tem o sangramento abundante. No meu caso, o meu bebê tinha parado de se desenvolver dentro do meu corpo e o corpo ainda não tinha entendido que eu não estava mais grávida, né? Então ele falou que eu tinha duas opções. Ou eu poderia fazer uma curetagem, ou a mil, no caso, né? Ou eu poderia ter uma conduta de esperar meu corpo entender que eu não estava grávida e que ele expelisse de forma natural. Assim, eu confesso que foi bem difícil. Eu não queria passar por nenhum procedimento como a curetagem, porque eu também já, né, já acaba que pesquisa sobre aborto, e aí eu vi lá sobre o procedimento da curetagem, eu não queria passar por aquilo, fazer uma intervenção, então eu optei, conversei com meu marido, optei por esperar o meu corpo entender que eu não estava mais grávida e que ele expelisse de forma natural o bebê. Então aí eu me preparei vendo alguns vídeos no YouTube, o médico conversou comigo, até mesmo a médica que fez o ultrassom tentou me dar algumas orientações que minha mãe entendeu, eu não, porque no momento eu não conseguia escutar. E ela falou sobre esperar, então eu optei por esperar. Então eu suspendi, né, o uso da progesterona e esperei. E, né, você tem até 30 dias numa conduta mais moderna para esperar o seu corpo expelir o bebê e avaliando para ver se você não tem nenhum tipo de desconforto, dor acentuada, febre, nada que represente algum sinal de infecção. E eu fiquei atenta a isso e é muito difícil porque para você, o seu bebê ainda tá lá dentro, porém ele está morto. Então, assim, também foram dias dificílimos para mim. Eu conversei com o médico, falei, vou voltar a correr, porque corrida é algo que me deixa feliz, é algo que me desestressa, é uma terapia. Então, 2 dias depois eu voltei a correr, voltei a treinar, tava muito mal, a família sempre e amigos tentando né, me ajudar. E aí, com mais ou menos no 4º dia, começou o sangramento. Eu vi muitos vídeos de meninas falando que é uma dor acentuada, são cólicas muito fortes, que você deveria esperar um sangramento abundante. Eu vi relatos que eu fiquei assustada, né? Que é meninas falando que parece até um parto. Porém, Deus foi muito misericordioso comigo, eu tive muita sorte. E o meu sangramento não foi muito alto. Obviamente que foi maior que a minha menstruação usual. Eu não tive dor, porém durou mais dias. E eu percebi sim, se alguém perguntar, percebi sim a hora que o corpo expeliu o saquinho gestacional, era muito pequenininho, muito pequenininho. Porém, eu tive esse momento que eu vi. Mas assim, eu nem comentei com ninguém sobre isso. E Deus foi muito misericordioso comigo e foi de uma forma que não foi tão traumática, né? Mais do que já toda a situação de ter um aborto e tudo mais. Então, assim, passaram-se, se eu não me engano, quase 10 dias que eu tive um sangramento e ele foi diminuindo. E graças a Deus, assim, diante de toda a situação, eu tive muita sorte porque eu não tive dor, fora a dor emocional, não tive grandes desconfortos. E quando eu contei para as minhas amigas que meu bebê infelizmente tinha ido pro céu, que eu tinha tido um aborto, muitas amigas minhas, muitas não, eu tive algumas, né, que vieram falar comigo que
elas também passaram por isso, ninguém nunca falou, sabe? Porque é um assunto que a gente não fala, que a gente não compartilha, fora o nosso núcleo muito próximo, a gente não tem o hábito de conversar sobre isso, de falar, né? Então eu percebi que muitas mulheres passam por isso, né? Até minha mãe passou por isso, e me abriu os olhos por essa dor tão silenciosa que muitas mulheres passam, né? E às vezes é tratado como comum. Eu escutei alguns comentários muito desagradáveis, né? Que eu tenho certeza que as mulheres que passaram por isso também escutaram, como, ele era muito pequeno, era muito no começo, teria sido pior se a gravidez tivesse avançado, se você tivesse tido um filho com problemas, com alguma síndrome grave, enfim. E é tudo que a gente não quer escutar. Não faz diferença pra gente. A única coisa que faz diferença é que você perdeu o seu bebê e você tem que passar por um luto, e é um luto mesmo. Eu passei por um luto. Eu tive muito apoio, meu marido foi muito compreensivo comigo. Eu briguei com ele um dia, coitado. Mas, enfim. E aí começou a minha jornada, porque naquele momento eu decidi que eu queria ser mãe, que eu estava preparada, que eu precisava de um bebê na minha vida, que eu queria muito ser mãe. E eu conversei com meu marido, eu falei, amor, eu quero que esse é o momento de engravidar, de a gente ter um filho, de aumentar a nossa família, embora pra mim, naquele momento, antes de descobrir que estava grávida, era algo abstrato, tinha se tornado imperioso, sabe? Eu queria muito engravidar a partir daquele momento. E aí vou falar sobre isso num próximo vídeo, a minha jornada tentando engravidar. Eu agradeço a todo mundo que escutou esse relato, que é mais um desabafo mesmo, que eu achei importante gravar. Não sei nem se eu vou chegar a publicar esse vídeo, mas eu gostaria de um dia ver toda a jornada que eu tive, que eu passei para chegar até a maternidade, e também, se for o caso, compartilhar com outras mulheres que passaram por isso. E eu sei o tanto que é difícil e o tanto que é um sofrimento solitário, né? É triste. E somente quem passa por isso realmente consegue entender a dor que a gente sente por perder um bebê. E não é só o bebê, é a expectativa de um futuro, a expectativa de ser mãe, porque a gente, quando descobre, a gente já imagina, já projeta tudo isso, já projeta o nosso bebê, como ele vai ser, como vai ser estar grávida, como vai ser ter esse bebê, ver ele crescendo. A minha mente, pelo menos, foi assim, foi longe. Eu já imaginava até a faculdade, se duvidar. Então, se o meu relato puder ajudar alguma mulher, eu já fico muito feliz. E eu já adianto que, né, se Deus quiser, a gente tem um final feliz aí pra compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo.